irmãos com a paz do Senhor? Amém. Hoje nós vamos estar tratando nessa segunda aula. O pastor pediu para o pastor Tiago estar trazendo a aula primeiro, né? Logo após eu estaria trazendo. O tema que eu vou trazer é obreiro e suas funções e responsabilidades com Deus, a igreja, a casa e os povos. O pastor ele até pediu para mim para estar lembrando que ele não esteve hoje, né, por causa do curso, porque a pastora está doente, a Gabi também não está bem, ele também não estava bem, porque essa semana ele passou com a pastora e não dormiu direito a semana toda. Eu acompanhei ele alguns dias, até fui com ele, então ele estava muito debilitado. Aí ele decidiu que não daria para ele estar vindo por causa da saúde, por causa desses imprevistos. Então ele organizou com o pastor Tiago, está trazendo igual ele trouxe, nos instruindo, nos ensinando a respeito das Bíblias, né, as linguagens, para que nós venhamos agora entender e compreender o sentido da palavra de Deus, como o apóstolo Paulo vai dizer, né, a sã doutrina, fiel. Então nós podemos aprender muito com esses ensinamentos a qual nós recebemos, para que nós não venhamos ser enganados, para que nós não venhamos ser persuadidos. Qualquer pessoa venha trazer uma palavra ou uma explicação e nós venhamos acabar caindo nessas histórias, né? Então eu gostaria de ler o texto que se encontra eu vou ler Mateus 25, está em Lucas 19, do 11 em diante, Mateus 25, é a parábola dos servos. Nós vamos estar lendo, estaremos trazendo aquilo que o pastor ele pediu para que nós venhamos estar trazendo essa manhã. Os irmãos que encontraram, segundo a minha versão, como diz o pastor Tiago bem ensinou, as versões são variadas, às vezes dá diferença da versão que eu tenho em mão para que vocês tenham em mãos, mas nós vou estar lendo segundo a minha versão. Porque isto é também, como um homem que, partindo para fora da terra, chamou os seus servos e entregou-lhes aos seus bens, e a um deu 5 talentos, e a outro deu 2, e a outro deu a cada um segundo a sua capacidade, e ausentou-se logo para longe. E tendo ele partido, o que recebera 5 talentos, negociou com ele e granjeou outros 5 talentos. Da mesma sorte, o que recebera 2, granjeou também outros 2. Mas o que recebera 1, cavou na terra e escondeu o dinheiro do seu Senhor. Glória ao nome do Senhor Jesus. O tema que nós acabamos de falar é obreiro e suas funções, responsabilidades com Deus, a igreja e a sua casa e os povos. Esse tema foi o que abrangeu todos os pontos a qual o pastor lhe passou para que viesse estar trazendo esse ensino. Nós podemos ver que obreiros são aqueles que o apóstolo Paulo ele vai dizer, são aqueles que já amadureceram, são aqueles que já foram testados, já foram provados, já foram aprovados, já foram testados, já foram chamados, já foram capacitados, já foram instruídos, já foram discipulados e já estão aptos para exercer a obra de Deus. Ou pelo menos a Bíblia nos ensina esse padrão de seguimento. O obreiro ele não se torna obreiro se ele não amadureceu na fé, se ele ainda não é uma pessoa apta para estar lidando com questões espirituais, questões burocráticas, contrato, com entender como é que funciona hierarquias, entender como é que funciona o reino de Deus e a obra de Deus. O apóstolo Paulo ele vai mandar uma carta dizendo para que viesse agora separar obreiros. Ele vai mandar uma lista de qualidades, uma lista de coisas, de atributos, de qualidades que o obreiro ele tinha que ter para que ele viesse a assumir certos cargos. A começar do diácono, que ele vai fazer uma grande lista, começando por Atos 2, que a Bíblia vai dizer, separar 7 homens, e ele vai dizer, cheio de fé, e vai trazer ali uma grande lista. O apóstolo Paulo complementa com mais algumas,
para que nós venhamos entender que o obreiro não é qualquer pessoa. O obreiro ele não se torna melhor, mas ele se torna mais capacitado, mais maduro, porque agora ele vai estar representando o reino de Deus. A Bíblia vai dizer que há muitos escândalos na obra de Deus, há muitos escândalos no reino de Deus. A obra de Deus ela não vai fluir, não vai desenvolver na sua totalidade. O reino de Deus, ele muitas das vezes vai ser envergonhado, as pessoas vão trazer zombações, vão agora fazer vídeos de desapreciação com o reino de Deus, porque muitas das vezes estão assumindo cadeiras pessoas que não estão qualificadas, pessoas que não foram discipuladas, pessoas que não têm coração na obra, pessoas que ainda não estão preparadas para exercer o ministério. Podem até ter a promessa, podem até ter o chamado, mas ainda não estão aptos para exercer o seu ministério. Nós podemos ver que a Bíblia vai dizer: ninguém tome para si essa obra se não for chamado, como fez Arão. Então nós temos que ser chamados para que nós venhamos o quê? Exercer. Só que depois do chamado vem o quê? Vem o preparo, vem as qualificações, para que nós venhamos exercer a nossa mordomia dentro da função de obreiro. E o que mais nós vemos, como o pastor Tiago até falou dentro das linguagens, tem obreiros que não sabem o que é linguagem de obreiro, não sabem como se portar, não sabem como se tratar, não sabem qual é a sua função, não sabem quais são suas responsabilidades, nem perante Deus, nem perante a igreja, nem perante sua casa e muitamente sobre os povos. Quando eu digo a Deus, todo mundo entende que é a nossa vida com Deus. A igreja está falando agora do nosso ministério, que nós vamos executar dentro da igreja. Quando falamos casa, fala da nossa vida dentro de casa. Quando a Bíblia vai falar de povos, eu coloco povos porque tem os povos que são cristãos e tem os povos que não são cristãos. E nós estamos sendo observados, nós somos observados, somos agora pessoas que, como diz o apóstolo Paulo, nós somos carta lida aos homens. E qual é a imagem que estamos passando? Que nós somos um bom diácono, um bom presbítero, um bom missionário, um bom profeta, um bom homem de Deus, como a mulher ela vai dizer, antes de falar que ele era profeta, ela disse que ele era um homem de Deus, porque antes da pessoa ela se qualificar ou se colocar, a sua função vai relacionada ao seu caráter. E antes de tudo, a Bíblia vai dizer lá no Antigo Testamento, que antes de Deus fazer presbíteros, missionários, homens de Deus, ele fez homens, fez mulheres, estava relacionada ao seu caráter, ao seu modo de se viver, de se portar. Tanto que Davi, quando ele vai dar conselho, quando Davi vai dar conselho a Salomão, ele não vai dizer, seja um rei, seja um grande, ele vai falar assim, tu seja homens, ou seja, executa aquilo que você foi chamado para fazer. Antes dele ser rei, antes de ser profeta, antes de ser presbítero, antes de ter qualquer outra função, nós somos homens e mulheres. A diferença, jogando para a igreja e trazendo, puxando esse leque, é se nós somos homens de Deus, mulheres de Deus, que traz agora a honra, a glória para o nome de Deus, ou se nós somos pessoas que têm trazido escândalos às coisas, à obra de Deus. O texto que nós acabamos de ler, ele é muito interessante. Olha o que o texto ele vai narrar. Ele vai falar de um rei, de servos, qualidades, dificuldades e serviços. Um resumo dentro do tema que eu quero abordar, ele vai falar sobre um rei, o texto em si vai falar de um rei, vai falar de qualidades que pessoas tinham, vai falar de dificuldades que pessoas tinham e vai falar do exercício das suas funções, aquilo que lhe foi confiado. Quando nós sabemos do rei, estava falando de Jesus. Jesus agora, ele estabelece, agora João Batista vai dizer de um rei. O reino de Deus agora, onde vai se encontrar a igreja. Igreja essa agora que a Bíblia vai dizer que vai se levantar pastores, mestres, apóstolos, profetas, presbíteros, diáconos, cooperadores, que vão agora trabalhar no reino de Deus e vão agora trabalhar na obra. E muitas das vezes nós não temos a reverência, nós
aprendendo sobre essas coisas. O interessante é que quando ele vai falar de um reino, vai falar agora de um governo. E quando um obreiro agora, ele tem que entender o quê? O reino de Deus. Ele tem que entender a mente de Cristo. Ele tem que entender a visão da igreja. Ele tem que entender tudo isso para que ele venha exercer bem o seu ministério. Para que ele venha ser o quê? Servo. Outra coisa que o apóstolo Paulo ele vai dizer antes dele falar: eu sou presbítero, eu sou mestre, eu sou tantas as qualidades, escritor, apóstolo. O apóstolo Paulo ele vai dizer que ele era servo. O servo é aquele que vai o quê? Agora servir a obra, servir os irmãos, servir os outros que estão precisando, todos para a edificação do corpo de Cristo. Quando as pessoas elas querem ser obreiro, mas eles não entenderam o que é a visão de servo, ele vai ter dificuldade de trabalhar na obra. Por quê? Porque ele não vai ter uma vida conforme o que Deus ele quer que nós venhamos servir a Deus. O servo, tudo que ele vai fazer, tudo que ele tem que fazer, tem que ser de acordo com o que Deus está querendo. O servo é aquele que abre mão das suas vontades para viver as vontades de Deus. O servo, toda vez que você vai olhar na Bíblia escrito servo, Jesus contando uma parábola sobre servo, ele falou assim: o seu Senhor elogiará alguém que quando chegasse do campo ele iria servir o seu Senhor. Já chegou cansado, já tinha chegado de outra missão, de outro trabalho, o Senhor iria elogiar ele de fazer o seu trabalho? Ele vai falar que não, que uma pessoa que fizesse somente o que manda, somente o que queria, seria o quê? Inútil. Por quê? Porque ele não estava fazendo com excelência, mas somente aquilo que manda. E o servo que faz somente aquilo que manda, ele é um servo que ele vai se tornar inútil. Ele vai ser uma pessoa que precisa estar no pé. Ele só anda se você empurrar ele só vai se você puxar ele. Ele não vai desenvolver, ele não vai agora crescer, ele não vai agora frutificar, mas ele vai dar mais trabalho para a obra de Deus do que agora vai somar. Se todos os obreiros ele entendesse a sua função, entendesse que era servo, sacrificasse para que o reino de Deus crescesse, desenvolvesse, a obra de Deus não ia sofrer tanto, o reino de Deus não ia sofrer tanto. Jesus, quando ele vai orar, ele vai dizer o quê? Orai para que venham o quê? Trabalhadores, ou seja, servos, para a minha seara. Eu acrescento dentro desse versículo, acrescentando com outro versículo, que quando nós orarmos, nós não temos que pedir pessoas que trabalhem, mas que trabalhem com excelência, mas que trabalhem com coração, mas que trabalhem sem interesse, mas que trabalhem dando o seu melhor no reino de Deus. Porque muitas das vezes Tiago vai falar que oremos e não recebemos porque pedimos mal. E muitas das vezes tem obreiros na igreja que ele não sabe o que é serviço. Ele quer trabalhar na obra porque ele acha bonito, ele quer pregar, ele quer cantar, ele quer profetizar, ele quer exercer a obra de libertação porque ele acha bonito. Ele quer de alguma forma fazer algo para Deus, mas não é de qualquer maneira. A gente não trabalha para Deus visando os nossos interesses, mas agora nós vamos ser moldados por Deus para que nós venhamos exercer a obra de Deus de acordo com o que Deus quer que nós fazemos. Até a obra de Deus, o que mais tem, se você for olhar, o que mais tem são pessoas fazendo a obra de Deus, não de acordo com aquilo que Deus quer, mas aquilo que Ele quer fazer. Tem até as pessoas que ficam brincando nos vídeos, a pessoa chega e fala assim: eu quero fazer missões. Fala para o pastor: eu quero ir lá para os Estados Unidos, eu quero ir lá para a Disney, eu quero ir lá para a Europa. Por quê? O pessoal brinca porque a pessoa quer fazer a obra, mas ele quer estipular as suas regras, os seus termos. Ele quer falar: eu quero fazer, mas é dessa forma, nesse horário, dessa maneira. Mas quando nós entramos no reino de Deus e nós agora queremos ser servos de Deus, e agora nós vamos fazer a obra de Deus, Jesus, a Bíblia vai dizer aqui nessa parábola, que Ele deu uma responsabilidade para cada um. Essa responsabilidade, a Bíblia vai dizer que é segundo a sua capacitação. Então é muito interessante o quê? O discipulado, para a pessoa ser capacitada. E a primeira capacitação que eu vejo não são nos braços,
são na mente. Porque o apóstolo Paulo, quando ele vai dizer em Romanos, ele vai dizer o quê? Do nosso entendimento, que nós temos que servir a Deus com entendimento, prestar o nosso culto, exercer o nosso ministério. E tem pessoas que o braço não vai, porque a mente dele não entende, não compreende como é que tem que fazer. Ele não sabe como se portar, ele não sabe como trabalhar, ele não sabe a maneira de exercer sua função e o seu ministério. Então ele vai ter dificuldade de exercer aquilo que ele foi chamado, a missão que foi entregue. Por isso é muito importante nós entendermos qual é a nossa função. Por exemplo, se somos diáconos, nós temos que procurar o quê? Entender, ler livros sobre diácono, pesquisar sobre diácono, em vez de nós ficarmos buscando tantos outros interesses, perder ou gastar muito tempo com outras coisas, nós temos que dedicar na obra. Mas eu tenho que ter tempo para sair, eu tenho que ter tempo para muitas coisas. Ei, nós não somos obrigados a trabalhar na obra, nós não somos obrigados a dedicar, mas a Bíblia vai dizer, aquele que almeja o episcopado, a semente de obra, almeja. O apóstolo Paulo vai dizer, ei, se você quer fazer a obra, muito lindo, é a melhor coisa que vocês têm que fazer. Porém, vai abrir um parênteses e vai falar, você tem que se esmerar, você vai dormir menos, você vai comer menos, você vai ter que sacrificar projetos, você vai ter que sacrificar sonhos, você vai ter que sacrificar desejos, você vai ter que renunciar. Por isso que Jesus falou, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, pegue a sua cruz e siga-me. Outro versículo vai dizer, agrada-te do Senhor, e Ele vai agora fazer aquilo que agrada, Ele vai agora agradar o seu coração. Então primeiro nós agradamos a Deus, depois Ele nos agrada. Não, eu vou negociar com Deus, eu vou negociar com Ele, eu vou negociar com a obra de Deus. Não, nós fazemos aquilo que Deus está estipulando pela sua palavra, pelo seu Espírito. Nós fazemos aquilo que está sendo determinado pelo Rei. O Rei vai falar de governo, o governo agora vai falar de lideranças, lideranças vai falar de hierarquias, hierarquias vai falar de voz de comando vai falar agora de obediência. Se nós não entendermos esses princípios básicos que a palavra de Deus ela vai fazer, o próprio Jesus vai dizer, o inferno é organizado. O inferno de Deus ele só consegue destruir famílias, ele só consegue matar, roubar, destruir, porque eles são organizados, eles não brigam entre si. Eles sabem o que é princípio de hierarquia, de autoridade, eles sabem como é que eles vão trabalhar, eles têm planejamento. E Jesus ele vai dizer em outra parábola, ele vai dizer, vós quando for fazer um projeto, vocês têm que sentar e ter um planejamento. E esse planejamento vai falar o quê? De hierarquias, de servos, vai falar de trabalho, vai falar da obra de Deus. Então o rei aqui ele estava falando o quê? De servos. E os servos ele tem que saber, todo servo dentro das suas, ele vai ter seus dons naturais, ele vai ter seus dons espirituais, e ele vai ter agora os ensinos, ele vai ter os ensinos que ele vai receber da parte de Deus. E se nós não entendermos, e se nós não compreendermos as coisas que Deus está trazendo à instrução, Lázaro, ele morreu, a sua irmã só padeceu, só sofreu muitas coisas, porque ela não atentou para quando Deus estava ensinando. Porque às vezes Deus está trazendo um conselho na palavra de Deus, às vezes Deus está trazendo um conselho, e aquela palavra, o pastor ele costumava muito falar nisso, e aquela palavra de domingo vai ser a resposta da sua atitude perante uma situação que você vai enfrentar na semana, no mês seguinte, no ano seguinte. E se você não tiver como resolver, você não vai saber como lidar com as coisas que são espirituais do dia em dia, porque Deus está instruindo pela sua palavra. E Lázaro agora, quando morreu, a sua irmã não soube lidar, e ela não entendeu. Jesus sentou com ela e explicou, Jesus explicou para ela depois, e ela não entendeu. Por quê? Porque ela não valorizou aquilo que Deus estava trazendo pela sua palavra. Tem obreiros que eles vão ser recompensados, ou eles vão subir de níveis e de cargos, não só porque eles são melhores que os outros, que a Bíblia nunca diz que uma pessoa é melhor que os outros, mas a Bíblia fala de dedicação, empenho, sacrifício, renúncia. Ele vai falar agora de entrega. A Bíblia nunca vai falar fulano de tal é melhor que fulano de tal. Fulano de tal ele tem
um QI a mais. A Bíblia pode se dizer que uns têm uns dons, outros têm outros. Alguns podem ter mais facilidade em alguma coisa, mas a Bíblia vai descrever no todo que aqueles que mais evoluíram, mais desenvolveram, mais cresceram foram aqueles que mais se dedicaram. Não são aqueles que têm o dom, têm o chamado, mas aqueles que mais se dedicaram é os que mais vão crescer, desenvolver, amadurecer, receber mais de Deus. A própria parábola vai dizer que aqueles que mais se dedicaram são aqueles que mais vão ganhar, aqueles que trabalharam o que têm, os que vão receber mais. Ninguém vai entregar mais responsabilidade para uma pessoa se as pequenas coisas ela não está seguindo. A Bíblia é bem fiel, que aquele que é fiel no pouco, Deus ele acrescentará mais. Isso está relacionado só à finança, é em qualquer coisa. Deus ele vai trabalhar primeiro com as nossas vidas. E a maneira que nós agora desenvolvemos, nos entregarmos, sacrificarmos, é a maneira que ele vai o quê? Nos acrescentar na nossa vida. Só que é normal biblicamente, nós termos dificuldades, porque nós somos seres humanos. Todos nós na obra de Deus, ele tem dificuldade. Olhando para os obreiros que foram treinados pelo pastor Salmão, quem chegou aqui que mais deu trabalho para o pastor Salmão foi o Borges. O Borges veio, deu mais trabalho para o pastor Salmão, mas foi porque a Bíblia fala que a gente tem o que a gente recebe. Eu não recebi educação, eu não recebi trato, não sabia o que era hierarquia, não sabia o que era convivência, amor, o que era fraternidade, união, não sabia nada disso. Para mim, tudo era na base da força, da ignorância, quem pode mais. Então são as leis que eu entendi, e é o que eu passava para terceiros, e é o que eu fazia. Mas o que levou eu crescer e desenvolver em todas as minhas dificuldades? Foi porque eu atentei ser moldado. O apóstolo Paulo vai dizer que é difícil você ser moldado, porque você tem que ser um vaso maleável. Também vai dizer lá na Jeremias, se você não for maleável à mão do oleiro, e às vezes o oleiro a gente pensa que é Deus. O oleiro Deus ele usa como oleiro uma pessoa do nosso trabalho, Deus usa como oleiro o nosso vizinho, Deus usa como oleiro uma liderança, Deus usa como oleiro quem Ele quiser, aquele que estiver no cenário. Porque quando chegou no cenário lá, o que Ele tinha para ensinar, Ele falou oleiro. Mas se Deus chegasse e mostrasse a visão, fosse uma plantação, fosse uma família, fosse o que fosse, Deus ia trazer o mesmo entendimento daquela parábola, daquele ensinamento, porque Deus não está preso a coisas. Deus, quando Ele quer trabalhar, Ele vai agir de várias formas. E tem pessoas que só vão entender isso quando ir para o banco. Infelizmente, tem pessoas que só vão entender isso quando Deus passar o tempo da graça, passar o tempo da bondade, do amor, e vir agora o quê? Ela vir agora a justiça, que ela vai trazer agora suas pedagogias, como o apóstolo Tiago, como eu vou dizer, o pastor Tiago, o apóstolo Tiago, ele trouxe. A palavra de Deus é apta para redarguir, ensinar, corrigir, e essa palavra é que vai dar autoridade na hora do quê? Do tratamento, da correção, da instrução, para que a pessoa ela venha entender as pedagogias de Deus. Por que Deus usa da misericórdia e da bondade? Foi o que Ele disse para Jonas, para quando a pessoa falar, eu fui injustiçado, eu estou passando isso por causa do meu irmão, por causa que não me entenderam, por causa que não me compreenderam. Não, Deus estava te ensinando, estava te instruindo, falou uma, falou duas, falou três, ensinou, acompanhou, ajudou, só que a pessoa não se deixou. Não, Deus me entende, Deus te entende, mas só que a palavra de Deus vai falar, Deus ele entendeu todo mundo, as dificuldades, mas a consequência e os frutos cada um recebeu o que plantou. Não era, Deus entende, eu sou amigo de Deus. Os 3 discípulos estavam com Jesus e cada um colheu o que plantou. Os 12 estavam, cada um plantou, não fez acepção de pessoa, não, você era meu querido, eu vou favorecer isso. Não tem.
Tem até uma mensagem do Marcos Feliciano que ele fala: se Deus fizesse injustiça, o próprio diabo seria o primeiro a acusar. Mas por que você julgou esse e você aliviou esse? Por que você tratou esse de uma forma e esse de outra? Então Deus ele ia deixar de ser justo, deixar de ser reto, deixar de ser um exemplo. Por isso que Deus ele vai falar assim: você quer viver as bênçãos? Não é só você relacionar comigo, mas é você obedecer. Por isso que ele falou assim: Josué, você quer viver as bênçãos? Não é você chegar e ficar orando de dia e de noite, subir para o monte e ficar. O que levou Moisés a viver as bênçãos, Deus explicando para Josué, não foi estar com Deus lá em cima, foi obedecer quando ele descia. Não é quando você ora, não é quando você está na palavra, não é quando você jejua, é quando Deus dá o conselho e você obedece. Às vezes o jejum é para quebrantar o nosso eu, para nós obedecer. Às vezes a oração é para quebrantar o nosso eu. Às vezes a palavra é para nos ensinar a maneira certa de agir. Aí tem pessoa que acha que é para que ele venha a ser super espiritual. Sim, vai ter visão? Vai ter visão. Revelação? Vai ter revelação. Sobrenatural vai começar a abrir as místicas, as revelações, as visões noturnas, como o pastor fala, sim. Mas se não obedecer, é um profeta Balaão que profetizava, pensando em dinheiro. Vai ser também como aquele homem que queria fazer a obra, mas ele queria visando dinheiro. Ele chegou em Pedro e falou: eu quero dom, eu quero pregar, é muito bonito, mas a intenção dele era dinheiro. Por quê? Porque ele não entendeu o porquê servir, o porquê fazer a obra, o porquê se envolver com as coisas de Deus. Por isso que é muito interessante esse versículo: não tome para si somente o que foi chamado. Porque quando nós é chamado, nós somos capacitados, nós recebemos uma roupagem espiritual. Se é na área de libertação, você vai receber a cobertura para trabalhar na área de libertação. Se é no serviço, você vai receber, no diaconato, você vai receber uma cobertura para aquela função. O que leva muitas pessoas a sofrer retaliações, perdas, prejuízos e danos, porque está exercendo coisas que não foi chamado, não foi capacitado, não está revestido, e aquilo vai trazer o quê? Maldições. Tem pessoas que recebem maldições porque faz a obra de Deus relaxadamente. Tem outros que faz porque está fazendo a obra de Deus fora do roteiro de Deus, está querendo fazer fora daquilo que Deus ele tem direcionado, fora da sua palavra, fora das escrituras. Ah, eu estou fazendo com fé. Não, a fé, a Bíblia vai dizer, quando Jesus vai explicar sobre a fé vem por ouvir a palavra de Deus. Então quando você escuta um versículo da palavra de Deus, e aquilo gera fé para você fazer um ato em cima daquilo que foi ensinado, daquilo que você aprendeu da palavra, é uma fé genuína, é uma fé perfeita. Mas agora se você está fazendo loucura e está falando, eu estou com fé que Jesus vai, aí você entra no versículo que Jesus falou. O que Jesus vai ensinar? Que o diabo queria que ele usasse sua fé de uma forma totalmente contrária ao que a Bíblia estava dizendo, fora do contexto. Ia trazer o quê? Prejuízos. Então o diabo ele vai distorcer, e tem pessoas que distorcem, falando: ah, eu estou com fé, eu faço a obra com fé. E os prejuízos quando vêm? E as pancadas quando vêm? E quando vem as retaliações? Se ofende com Deus, se ofende com o ministério, se ofende com a igreja, se ofende com todo mundo. Ah, mas Deus não viu que eu estava evangelizando? Deus não viu que eu estava fazendo uma obra de libertação? Deus não viu que eu estava abrindo uma igreja? Deus chamou? Deus te colocou? Foi Deus que te aprovou? Ah, mas infelizmente, se Deus ele não se comprometeu, Deus não é responsável. Muitos, por causa da misericórdia, Deus poupa muitas coisas, mas sofre muito. Na obra de Deus, nós vamos ter retaliação, sim. O diabo ele vai vir contra nossas vidas, sim. Mas a Bíblia fala que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Deus. A Bíblia fala que resistir o diabo, ele fugirá de vós. Mas para resistir você tem que ter estrutura. Para avançar você tem que estar cheio do Espírito Santo, cheio do poder de Deus. Não tem como você fazer isso. Ah, eu vou fazer isso porque está escrito. O apóstolo Paulo fala: para você vencer o inferno, você tem que ter essa armadura, você tem que ser guiado pelo Espírito, você tem que estar dentro de um roteiro, de um direcionamento de Deus. Para você resistir o diabo, você tem que estar com essa capacitação que a Bíblia vai ensinar que está. Não é pegar um versículo isolado, botar uma fé sem fundamento bíblico e querer, vai dar certo. Vai,
sem entendimento, igual eu muitas das vezes pensava, então minha fé não é genuína. Então minha fé não é. Então Deus não é comigo. Deus é contigo desde quando a coisa que você tiver. Deus tem compromisso com a palavra dele, com as ordens dele, com os direcionamentos dele. Deus não tem compromisso com os achismos, com as vontades, com desejos, com emoções, com tantas outras coisas. Muitas pessoas erram porque não entendem o tempo. Às vezes recebem uma revelação, era de uma igreja. Deus falou para mim, vou dar até usar a ilustração, Deus falou para mim que eu ia ser pastor. O pastor não trabalhou comigo. Eu acho muito interessante, que eu vou até ajudar isso aqui para trazer dois pontos num só. E o pastor falou assim, eu vou trabalhar com você, Deus falou com você, mas não é agora, é lá na frente. Tá bom, beleza, entendo isso. Aí me trouxe o versículo bíblico, falei, não, dá para entender. Mas só que ele tinha que ter trabalhado comigo, não trabalhou. O executar é lá na frente, o trabalhar é agora. Você faz a faculdade para exercer lá na frente, mas você está sendo trabalhado. Você estuda agora para trabalhar depois. Você faz um curso preparatório para exercer. Como é que você exerce sem preparar? Então isso que eu não entendia. Mas ponto, entre aspas. Aí chegou outra pessoa, recebeu a revelação, estava em adultério, tinha pegado 3 meses de banco, foi um banco, a segunda vez que a pessoa fez isso, depois que eu entendi, era um banco muito pouco, uma pessoa que fez uma gravidade dessa, a pessoa tinha que se restaurar, e botou como um pastor, mas Deus falou, engraçado, Deus falou dele, falou de mim. Só que, aí entra o quê? As honras por interesse, as coisas que são interesse. E eu que estava querendo ser preparado, estava querendo ser discipulado, estava querendo ser acompanhado, estava com o coração aberto, não fui trabalhado. E uma pessoa, porque visavam algo da pessoa, trouxeram. Então é muito interessante esse tempo de preparo. Aí a pessoa às vezes até tem um chamado. Eu não estou dizendo que Deus não falou dele. Eu estou querendo dizer que ele precisava ser preparado. Ele precisava ser acompanhado. Ele precisava ser discipulado, assim como eu. Por quê? Pouco tempo depois ele estava lá, cometeu o mesmo erro, lá vai o pastor, fulano de tal não está mais no altar. Por quê? Beleza, a imagem do cara sujou. Mas por detrás que sujou a imagem foi tu que abriu a porta à pessoa. Você tem uma pessoa que rouba, você vai deixar ele tomando conta das coisas, ou vai ter uma pessoa que tem um problema naquela área, você vai deixar? Você está sendo o quê? Negligente. Você não vai também entrar nos propósitos de Deus. Mas Deus deixou Judas. Era um propósito de Deus com Judas. Tinha um propósito de Deus trabalhar com Judas, exercer a misericórdia, a bondade, o amor. Mas a Bíblia fala da prudência, da sabedoria, da inteligência. E tudo isso a Bíblia vai nos ensinar.